Olá minhas amigas, olá meus amigos do canal Ronaldo Ponciano, desta vez trazendo um tema bastante polêmico, mas um tema que está em voga nas eleições presidenciais 2022 aqui no Brasil, na nossa pátria amada Brasil. O tema de hoje do nosso vídeo é sobre 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais 2022. O objetivo deste vídeo não é atacar candidato A, candidato B, partido A, partido B, nem tampouco as nossas autoridades constituídas, o STF, a Suprema Corte de Justiça, como também o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas são questões que ficam fervilhando na cabeça do brasileiro e, por que não dizer, na opinião pública e em geral. E essas inquietações têm movido, têm impulsionado essas manifestações em todo o Brasil. Então, gostaria primeiramente de agradecer a sua presença, a sua participação, sua inscrição aqui no meu canal, o canal Ronaldo Ponciano, e gostaria de pedir de coração, se você gostar desse vídeo, dê um like. Se você também não gostar, dê o seu dislike e fique bastante à vontade para curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, familiares, seus grupos e seus contatos em suas redes sociais. Vamos então, aqui no canal Ronaldo Ponciano, as nossas 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais 2022 e esse caldeirão de polêmicas que está, digamos assim, repercutindo ainda no Brasil e ninguém sabe até quando. Primeira pergunta: as urnas eletrônicas, elas são seguras? Veja bem, quem pode assegurar isso de forma categórica, de forma técnica, com conhecimento de causa, são os especialistas na área de TI, de tecnologia da informação, ou como queiram chamar, de tecnologia da informática. Então eles, como especialistas na área, é que devem realmente assegurar de forma categórica se as urnas eletrônicas que são utilizadas no Brasil, e parece que, salvo engano, só por 3 países do mundo inteiro é que usam esse sistema de votação e apuração através de urnas eletrônicas. Então só eles podem assegurar de forma categórica se as urnas eletrônicas elas são seguras ou não, ou se elas são inseguras, ou seja, são passíveis de manipulações, são passíveis de operações fraudulentas. Não podemos aqui de forma leviana assegurar que as urnas não são seguras, que as urnas são fraudáveis, se as urnas são totalmente manipuláveis. Não, nosso objetivo nesse vídeo não é esse, mas apenas levantar um questionamento. Nosso vídeo ele tem como objetivo maior fomentar o debate, a discussão de forma respeitosa, de forma democrática, de forma disciplinada e ordeira, sem atacar a moral, sem atacar a pessoa das autoridades, dos técnicos e de quem quer que seja, mas levantar essa meditação, essa reflexão, esse questionamento, numa espécie de jornalismo investigativo. As urnas eletrônicas, na sua opinião, elas são seguras? Segundo alguns técnicos, asseguram categoricamente que elas são invioláveis, que elas são seguras. Porém, há uma outra corrente de pensamento, principalmente de hackers, que são especialistas nessa área, que conseguem invadir e que asseguram já que as urnas não são seguras, elas são violáveis sim, e que as urnas elas podem ser invadidas e podem ser manipuladas, manobradas. Então daí fica esse debate, essa polêmica. E para você, as urnas eletrônicas, elas são seguras, são confiáveis ou não? Eis a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta do nosso vídeo de hoje. Água no cantil e canto varonil. Eu sempre uso essa expressão, principalmente nas nossas manifestações, quando a gente participa democraticamente das manifestações, repito, pacíficas, respeitosas e ordeiras. Vamos então para a segunda pergunta. Hoje, com o tema do vídeo, 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais 2022. Segunda pergunta então: houve fraude nas eleições 2022? Nas eleições presidenciais, especificamente agora em 2022? Repito,
a afirmação que comentei na resposta da pergunta número 1 sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas. Eu não posso aqui ser leviano de assegurar, respondendo essa questão, se houve fraude ou não nas eleições de 2002. Eu não posso assegurar que houve fraude, eu seria leviano, não teria como provar tecnicamente que houve fraudes e houve manipulações no resultado das eleições 2022. O que eu posso afirmar, isso foi público, isso foi publicizado, sendo redundante, isso saltou os olhos, as notas, tanto das Forças Armadas, em que aponta fragilidades, vulnerabilidades. E o que você entende por fragilidades, por vulnerabilidades? O que se percebe é que as urnas eletrônicas, determinados modelos mais modernos, são auditáveis. Os códigos de acesso, elas são auditáveis. No entanto, de 2020 para trás, elas não são auditáveis. Então isso aí já gera uma certa dúvida, já gera uma certa insegurança com relação ao resultado apurado nessas urnas eletrônicas. Repito, categoricamente não posso aqui afirmar, nem sou leviano, de afirmar que houve fraudes. Apenas digo e repito que, segundo o relatório das Forças Armadas, apontaram fragilidades e vulnerabilidades no sistema de apuração das urnas eletrônicas. E esse relatório, ele ratifica, ele reforça a informação de uma auditoria que amplamente divulgou em lives na Argentina, né, no nosso país, Los Hermanos Argentinos, né, que publicou detalhadamente sobre essa questão de código-fonte, sobre essa questão de auditoria das urnas eletrônicas, e que houve sim, digamos assim, certas inseguranças, fragilidades e vulnerabilidades apontadas nas urnas eletrônicas. E recentemente, o PL, o Partido Liberal, o partido que encabeçou, digamos assim, a filiação do presidente Jair Messias Bolsonaro, também apresentou um relatório de uma auditoria realizada por uma empresa particular que foi contratada para fazer exatamente uma auditoria nesses resultados das urnas eletrônicas. E o resultado dessa auditoria apontou também para a falta de auditoria, de possibilidade de auditoria em determinados modelos de urnas eletrônicas. Então fica esse imbróglio e todas essas dúvidas, se a urna é segura, se a urna é insegura, se houve fragilidades, vulnerabilidades, se houve fraude ou não, se houve manipulação ou não dos resultados, tudo isso gerou essas inquietações em pessoas que estão aí ocupando as ruas, avenidas, praças, né, frente aos quartéis do Exército, das Forças Armadas, clamando por um SOS Forças Armadas para que haja uma apuração, uma investigação mais profunda sobre o resultado das urnas eletrônicas. Vamos então à pergunta número 3. Procede a informação de que pessoas falecidas votaram nas eleições de 2002? Olha, isso é muito sério, isso é muito grave. É uma denúncia seríssima que eu creio, é minha opinião, meu ponto de vista, como radialista, como professor, como cidadão brasileiro, eu acredito, eu creio que a Polícia Federal, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça como um todo, deveria, o Ministério Público Eleitoral, o MPE, deveria e deve se debruçar e investigar esse tipo digamos assim, de notícia, se é falaciosa ou não, se é fake news ou não, se procede ou não, a informação de que pessoas falecidas votaram. Eu me lembro de pessoas que publicaram aí nas redes sociais, principalmente vídeos no YouTube, no Instagram, de que apresentaram comprovante de votação das eleições de pessoas falecidas, de seu tio, seu pai, seu avô, que já morreram há determinado tempo atrás e que compareceram na lista de votação como votantes agora em 2022. Isto, repito, é uma denúncia muito séria, muito grave e que deveria e deve sim ser profundamente investigada pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Polícia Federal, para se apurar se procede ou não, se é verídico ou não, se isso é mentiroso, é falso ou não,
essa informação de que pessoas mortas teriam votado agora em 2022 nas eleições presidenciais, como também nas eleições para governo do Estado, Senado Federal, deputado federal e deputados estaduais. Então essa foi a nossa terceira pergunta, se procede a informação de que pessoas falecidas votaram agora em 2022. Vamos então para Água do Cantil e Canto Varonil. Rapaz, o cara fala muito aqui, que a goela, como diz o Matuto, resseca bastante. Bom, vamos então à nossa quarta pergunta. Nós estamos no vídeo hoje 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais 2022. Você fique à vontade, né, de forma clara, respeitosa, respeitando as leis, as autoridades, mas para comentar, debater este assunto seríssimo, que é a questão da segurança nas urnas eletrônicas e também sobre a seriedade no resultado das apurações das eleições 2022 com urnas eletrônicas aqui na nossa pátria amada Brasil. Vamos então à nossa quarta pergunta que não quer calar sobre as eleições 2022. Houve votação após as 17 horas? Ora, nós sabemos que as urnas eletrônicas, elas são programáveis, elas são programadas segundo o TSE, né, segundo os TREs, segundo a Justiça Eleitoral, elas são programadas para que às 17 horas sejam encerradas as votações. Eu, inclusive, sou radialista profissional, estive já cobrindo várias eleições e como também já trabalhei em várias eleições como mesário, como presidente, como secretário de mesa, né? E às 17 horas são encerradas as votações, os portões são fechados, né? E os que estão na fila ainda, claro, permanecem para votarem e que as pessoas continuam na votação, mas que elas são programadas para encerrar o recebimento, né, de eleitores a partir das 17 horas. Porém, repito, como as pessoas que estão na fila receberam fichas para votar, então é possível sim que após as 17 horas sejam registrados alguns votos nas urnas eletrônicas. Por que isso, Ronaldo Ponciano? Como eu expliquei, porque 17 horas fecham-se os portões nos locais, nas sessões de votação. Mas os eleitores que já estão na fila, ou que estiverem na fila às 17 horas, receberão uma ficha de controle para votação naquela sessão. E pode ocorrer sim votações aí às 17h10, 17h20, 17h30, 18 horas. Isso pode ocorrer eventualmente nas sessões que tem muitos votantes e que formam longas filas. Então isso acontece realmente de terem votos a partir das 17 horas. Agora, o que é estranho é que isso é um motivo também, um assunto para que o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais aprofundem essa investigação, porque há informações, pessoas também denunciaram de que tem comprovado votação com horário bem além das 17, 18 horas. Então aí isso pode ser um sinal de alerta que se acende para se apurar, se investigar, né, em quais sessões houve votações a partir das 17 horas e por que aconteceram o registro dessas votações além das 17 horas. Repito, é possível legalmente acontecer votações depois das 17 horas? Sim. E a exceção da regra, como eu falei, são essas. Filas longas a partir das 17 horas, fecha-se os portões do clube, da escola onde está acontecendo as votações, e naquela sessão ainda tem gente votando, a partir das 17 horas. Isso é possível? Sim. De forma transparente, de forma legal, isso é possível acontecer. Agora, o estranho é 19 horas, 20, 21 horas, 22 horas, ainda serem registradas votações. Isso aí realmente levanta uma suspeita muito grande. É possível e é preciso que o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, né, TSE, TRE, aprofunde essas investigações, apure esses casos e venha a público esclarecer de forma transparente esses casos específicos de determinadas sessões. Bom, vamos então à quinta
quinta pergunta nesse vídeo de hoje, 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais 2022. E a quinta pergunta também nada polêmica, aliás, nada pouco polêmica, nem um pouco polêmica, que é: por que muitas urnas apresentaram 0 votos para determinado candidato? Eu não quero aqui nem citar candidato A, candidato B. Mas o que estranhamente é que, diante das manifestações públicas, de eventos, carreatas, encontros durante a campanha, se percebia de forma pública e notória que um determinado candidato, né, tinha uma grande aceitação popular, enquanto que o outro candidato mal poderia, ou mal podia, ou mal saía às ruas devido à sua rejeição popular. E o que estranhamente aconteceu é que muitas urnas eletrônicas apresentaram 0 votos para aquele candidato que arrastava multidões nos eventos naquela cidade, naquela comunidade. Enquanto que o outro candidato que mal visitou, mal deu as caras, nem fez uma carreata, um comício, um arrastão, coisa parecida, e de repente esse candidato sim foi bem votado, enquanto que o outro candidato, 0 votos. Então isso é muito estranho. E essa estranheza, ela se agrava, vou dizer, repito, é preciso que o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, TRE da região local e também o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprofundem as investigações. Como é que pode? Nas tribos indígenas, e isso tem instigado a participação de aldeias e tribos dos índios, né, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas portas dos quartéis, ocupando aeroportos e agora até ocupando os shopping centers, né, começando com Brasília. Por quê? Porque eles alegam, segundo os índios, abre aspas, que foram roubados, que votaram em determinado candidato e que o seu candidato teve 0 votos, fecha aspas. Não quero aqui nem fazer citação de candidatos, mas índios e mais índios estão ocupando as redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, fazendo esse tipo de denúncia, que nessas aldeias se percebia uma grande aceitação por um determinado candidato, né, e que na hora das apurações, o seu candidato, que eles tinham uma grande movimentação nas aldeias, teve 0 votos. E isso aconteceu também em muitas cidades em que determinado candidato tinha um alto índice de popularidade, de aceitação, de manifestações, de adesões políticas, né, de parlamentares, de candidatos parlamentares, de candidatos a governador, até governadores eleitos em alguns estados, e que a votação foi ínfima, né, em algumas cidades até, algumas sessões, 0 de votos para o seu candidato. Então isso é muito estranho, um candidato zerar em muitas sessões. Fica aqui levantado as indagações, as dúvidas que estão pairando na cabeça das pessoas e de certa forma estão levando esse sentimento de indignação, de injustiça. Então tá aí. O vídeo de hoje foi 5 perguntas que não querem calar sobre as eleições presidenciais de 2022. Pergunta 1. As urnas eletrônicas são seguras? 2. Houve fraude ou não nas eleições de 2022? 3. Procede a informação de que as pessoas falecidas votaram nas eleições de 2022? 4. Houve votação após as 17 horas? E 5. Por que muitas urnas apresentaram 0 votos para determinado candidato? Então tá aí, você fica à vontade para ver, rever este vídeo, meditar, comentar, compartilhar. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê o seu dislike. Fique à vontade para comentar e compartilhar. Aproveite a oportunidade para de coração pedir, se inscreva no meu canal para que nós possamos estar produzindo cada vez mais vídeos com conteúdos aqui em nosso canal, o seu canal, o nosso canal, Ronaldo Ponciano, aqui de João Pessoa, Paraíba. Então, beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo e muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal e divulgue o nosso canal, se inscreva no canal Ronaldo Ponciano. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.